Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jean Adriano e estou aqui para gravar a aula 4 sobre capoeira Angola, que é a segunda videoaula do módulo 2, tá bom? Então vamos lá, na sequência vocês já estão aí vendo o slide, tá? Então, módulo 2, aula 2 do módulo 2, capoeira Angola, professor doutor Jean Adriano. Aqui é um panorama do que nós vamos discutir nesse encontro de hoje, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre o cenário da capoeira antes da Angola, de Pastinha, obviamente. A gente vai estar tratando aqui prioritariamente, né, da capoeira Angola, tendo como referência Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha. Nós vamos falar das relações sociais do mestre Pastinha, a estruturação da capoeira Angola e algumas curiosidades. Bom, sobre o cenário da capoeira antes da Angola de Pastinha, né? É parecido com aquele cenário que eu apresentei em relação ao que antecede a estruturação da luta regional baiana, a capoeira regional, né? Era uma luta marginal, ou seja, quem fosse pego jogando capoeira estava à margem da sociedade, de tal forma que isso estava previsto no Código Penal da República. Tá? A ausência total de uma sensibilidade para compreender a capoeira enquanto expressão da cultura popular, enquanto algo tolerável socialmente, né? Então, o capoeira era visto como alguém marginal, alguém que não presta, alguém do mal. Né? Sistematização escrita da luta regional baiana. Né? A Angola do mestre Pastinha, ela, obviamente, começa a ser estruturada, né, antes do registro oficial da luta regional baiana, ali por volta da década de 30. Mas a oficialização desse movimento da Angola de Pastinha, ela tem como marco o registro do SECA, né, o Centro Esportivo de Capoeira Angola, que é de 1942. Né? Portanto, a gente está tendo um entendimento do ponto de vista das datas que a estruturação dessa capoeira Angola de Pastinha ela é posterior à estruturação da capoeira regional. Obviamente, é preciso entender a Angola, diferente da luta regional baiana, como um movimento de contraponto. Não é? Não dá para entender a Angola como um estilo de capoeira criado por uma pessoa. Né? Por quê? Porque o mestre Pastinha é uma espécie de porta-voz de todas aquelas pessoas que não se enquadram no perfil da luta regional baiana, ou seja, não são discípulos do mestre Bimba, já que a luta regional baiana é algo criado por mestre Bimba e seus discípulos. Né? Então, esses capoeiras que não se adequam, não são discípulos do mestre Bimba, eles se reúnem a um movimento que tem como porta-voz Vicente Ferreira Pastinha, e esse movimento se chama Capoeira Angola. Tá? Nós temos também, antes dessa estruturação da Angola de Pastinha, o início formal do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, a gente já tinha tido a experiência da luta regional baiana do ponto de vista de uma estrutura para ensino, para a pedagogia da capoeira, o espaço formal para a capoeira, você já tinha um lugar onde a gente ia para aprender capoeira, né? Com quatro paredes, não era mais aberto como era antes, né? Eu expliquei na luta regional baiana, a gente aprendia capoeira de oitiva, como diz os mestres, né? Não existia um método sistematizado para aquilo, não existia registro sobre aquilo, progressão curricular, né? Sistema de graduação, isso não existia ainda. Então, a Angola de Pastinha, ela surfa nessa onda de contraponto à luta regional baiana, mas também não podia ser diferente, porque são frutos do mesmo tempo, pega algumas coisas do ponto de vista estrutural da luta regional baiana, né? Então a Angola de Pastinha também segue uma estruturação, né? O mestre Pastinha também estrutura o seu trabalho a partir de sequências de ensino, né? O mestre Pastinha descreve uma organização para aquilo que ele chama de bateria orquestra, que é o lugar onde ficam os instrumentos, né? Ele formata isso, né? Ele formata cantigas específicas para a capoeira Angola, ele escreve sobre como deve ser o jogo, né? Ele institui as paradas ou chamadas de Angola. Enfim, acredito que esteja dando para entender.
Bom, um outro detalhe importante é que, como o mestre Bimba, o mestre Pastinha também se destaca dentre centenas de outros mestres, né? Só existia o mestre Pastinha na capoeira Angola, no movimento de capoeira Angola? Não, existiam centenas de outros mestres. A capoeira Angola é um movimento, né, de contraponto àquilo que é a estruturação da luta regional baiana. Mas por que Pastinha se destaca, né? Uma das motivações são as relações sociais do mestre Pastinha, né? O mestre Pastinha, ele tinha uma proximidade com Caribé, Pierre Verger, né? O próprio Jorge Amado. Então, se por um lado os políticos da Bahia, né, de grande influência, né, essas pessoas da elite estavam apoiando o mestre Bimba, do outro lado, o mestre Pastinha estava muito próximo dos intelectuais, dos artistas intelectuais da época, que acreditavam que a Angola era uma espécie de vínculo perdido com essa ancestralidade africana. Porque para Pastinha, capoeira Angola tinha vindo da África, não era algo desenvolvido no Brasil. E por que Pastinha acreditava nisso? Né? Porque o mestre dele disse para ele, né, Benedito, havia dito para ele que ele foi escravizado e saiu da região de Angola, né, lá na África. Então Pastinha associou essa origem, essa pretensa origem da capoeira ao continente africano, e a gente já discutiu que isso aqui não é possível, né? Falei aqui do respeito dos intelectuais da cultura, liderança da gengibirra, então vou falar um pouco sobre a gengibirra. O que era a gengibirra? A gengibirra era um lugar, né? Era uma roda que acontecia ali na Liberdade, onde se reuniam os maiores mestres de capoeira daquele tempo, né? E por que aquela roda acontecia ali? Porque o chefe da roda, o dono da roda, era um policial, né? Naquela época diziam cabo da Polícia Civil, mas o grande fato é que ele era um policial. Ora, sendo um policial, ele protegia aquela prática, né, do enquadramento criminal. Então, se chegassem outros policiais, estava à frente um policial, era colega com colega, ia ficar o dito pelo não dito. Certa feita, conta a história, um discípulo de Pastinha, por nome Aberrê, leva a Pastinha para Gengibirra, porque Aberrê já frequentava essa roda. E quando Pastinha chega lá, Amorzinho, que é esse cabo da Polícia Civil, passa o comando da roda para Pastinha. E a partir daí, Pastinha se transforma numa espécie de porta-voz da capoeira Angola, né? Funciona mais ou menos assim. Como a Gengibirra era o local da nata da capoeira, qualquer pessoa que estivesse à frente naquele processo ganharia prestígio com todos os outros, né? E Pastinha possuía algumas características que facilitavam isso, né? Ele tinha acesso à educação formal, era um poeta, foi um pintor, né? Ele tinha frequentado a Marinha, então ele tinha uma capacidade de comunicação, de domínio desse processo de educação formal que iria, de alguma forma, mais tarde, facilitar esse contraponto social à luta regional baiana, que nada mais era do que uma tentativa de colocar a capoeira no papel, né? De formalizar, de ocidentalizar a capoeira do ponto de vista da sistematização. E Pastinha tinha essa condição também, por conta disso ele assume essa liderança do movimento, né? Movimento de contraponto à luta regional baiana. Eu falei sobre isso aqui já, né? Então, a Angola não é um estilo, é um movimento, né? Exposição nacional e internacional da capoeira Angola é através do mestre Pastinha, que a capoeira Angola ganha o mundo, né? O mestre Pastinha vai para a África com alguns de seus alunos, né? O mestre Pastinha viaja para muitos lugares, no Brasil principalmente, difundindo a sua capoeira Angola. E muitas pessoas vêm do exterior e fazem uma série de matérias, jornalistas, né, documentários sobre a capoeira Angola de Pastinha, e isso se espalha pelo planeta inteiro. A estruturação da capoeira Angola. Vamos lá. Então, é muito comum você escutar no meio da capoeira, e até de algumas pessoas que não são no meio da capoeira, que a Angola é muito diferente da luta regional baiana. Eu tenho defendido que, do ponto de vista estrutural, elas são mais parecidas do que diferentes.
Obviamente, existem diferenças entre as duas, mas estruturalmente elas são muito parecidas. Por exemplo, a sequência de ensino é um fator que aproxima a capoeira Angola da capoeira regional, né? O uso de sequências de ensino, né? Que são movimentos padronizados em sequência, que são repetidos pelos praticantes. Isso não existia em capoeira, né? Não se aprendia por sequência em capoeira. Você aprendia no processo, né? Na relação iniciática com a comunidade. Né? Aprendia a jogar jogando, cantar tocando, tocar tocando, né? E a capoeira Angola, na esteira aí da luta regional baiana, também formaliza seu processo de ensino a partir de sequências. E como eu expliquei lá na luta regional baiana, isso não é por acaso, né? Nesse mesmo período acontecia a oficialização da educação física escolar, a obrigatoriedade de se ter educação física na escola. E essa oficialização vem a partir de métodos de ginástica. E esses métodos trabalham consequências de ensino. Portanto, quando a capoeira Angola institui sequência de ensino como uma estratégia de ensino, ela também se adequa a esse pensamento da época, colocando também a capoeira Angola sob a perspectiva de algo que pode adentrar a escola e cumprir o papel de uma espécie de ginástica abrasileirada. Né? Bom, sobre o ritual da roda, né? Esse ritual difere um pouco da luta regional baiana. Né? As cantigas mais usadas na capoeira Angola são ladainhas, corridos e chulas. Vou explicar uma por uma. A ladainha é uma cantiga que tem uma história, eu conto uma história, e no final tem uma louvação. E viva alguma coisa, camarada. Certo? A chula é uma história parecida com a ladainha, que no final, ao invés de uma louvação, que é Iê, viva alguma coisa, tem um refrão a ser repetido. Certo? E o canto corrido é igual ao da luta regional baiana. Né? Obviamente com as características de contexto da própria capoeira Angola. É um canto curto com resposta curta. Então, um exemplo de ladainha. Vamos lá. Iê, Igreja do Bonfim, Mercado Modelo, Ladeira do Pelourinho e Baixada do Sapateiro. Fala na cidade alta, eu me lembrei do terreiro. Igreja de São Francisco e Praça da Sé, onde ficam as baianas vendendo acarajé. Fala Itapuã, Lagoa do Abaeté, camaradinho, é mandingueiro, é mandingueiro, camarada. Oi, 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 voltar no mundo, voltar no mundo, camarada. Então, uma história, né, um relato, que ao final tem uma louvação, que aí viva alguma coisa. Se a gente for para a questão da chula, é também uma história que no final tem um canto corrido. Então, veja só. Chula, exemplo. Tava na mata de Sinhá, tava na mata de Sinhá, e perdi meu gunga lá. Na chegada da mata, encontrei um nego forte, com meu gunga na mão. Eu pedi para entregar, ele não entrego não. Eu chamei para jogar a capoeira regional. Ele então me respondeu, dizendo dessa maneira: esse gunga é meu, é de boa madeira. Jogo na barra, jogo na ribeira. Esse gunga é meu, é de boa madeira. Boa madeira é de boa madeira. Esse gunga é meu, é de boa madeira. Uma história com um corrido no final, com um refrão no final, com um canto curto, com resposta curta. E o corrido em si, né, eu já tinha explicado lá na luta regional baiana, mas pode ser maré, maré, ô maré, maré sem fim, maré, maré, e maré, moça bonita, maré, maré, e lá na ilha de Maré, maré, maré. Basicamente, sobre cantigas é isso. Esse lugar onde ficam os instrumentos, na capoeira Angola, geralmente é chamada de bateria ou orquestra. Os instrumentos da capoeira Angola têm uma constituição diferente da luta regional baiana. Né? A capoeira Angola, ao invés de um, tem 3 birimbaus com cabaças em tamanhos diferentes para produzir uma tonalidade diferente. O birimbau da cabaça maior ele é chamado de gunga.
e ele é responsável pela produção do som mais grave. O berimbau da cabaça menor é chamado de viola, e ele é responsável pela produção do som mais agudo. Na intermediação entre um e outro, tem um berimbau médio, que tem uma afinação intermediária entre grave e agudo, certo? Cada berimbau desse tem uma função. O berimbau da cabaça maior, Gunda, ele marca o ritmo. O médio inverte o ritmo que o Gunga faz. E a viola fica livre para variações. Portanto, se o Gunga faz tom, tim, o médio faz tim, dom. E a viola fica livre, tons, tons, tim, 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 tons, tom, para harmonizar aquela questão da musicalidade ali. Seguindo os instrumentos que compõem a orquestra, nós temos dois pandeiros, pandeiros com platinelas, né, diferentes dos da luta regional baiana. Nós temos agogô, reco-reco e atabaque, né, na capoeira Angola, compondo essa bateria. A capoeira Angola, né, ela também tem volta ao mundo, mas ela tem um aspecto que pode ser entendido como substitutivo ou complemento da volta ao mundo, que são chamadas ou pedidas de Angola. Ou seja, durante o jogo de Angola, não é estranho de perceber que os jogadores eles podem parar o jogo e ficarem em posições, uma espécie de congelamento entre os dois, dá 3 passos para trás, 3 passos para frente juntos, né? Isso são chamadas ou pedidas de Angola, que cumprem a mesma função da volta ao mundo, né? Ou seja, parar o jogo para que esse jogo seja reconstruído, né? Dar um ressignificado ao jogo, ou seja, se eu tomei uma queda, acalmar o outro para não tomar outra queda. Ou se eu tomei uma queda, quero revidar, preparar o outro para revidar, né? Se eu estou cansado, uma série de situações que tem como eixo comum a reconstrução do jogo, né? A capoeira Angola tem diversos toques também, né? Mas basicamente os mais utilizados são 3. Angola, São Bento Pequeno de Angola e São Bento Grande de Angola, né? E esses toques geralmente possuem uma característica comum, diferente lá dos toques da luta regional baiana, que tem uma espécie de comportamento para cada tipo de toque, né? Os toques da capoeira Angola, eles vão oscilar na forma de toque, né, se mais rápidos ou mais lentos, mas o formato do jogo é muito parecido, sempre próximo do chão, tá? E com os jogadores muito perto um do outro, certo? A capoeira Angola também possui eventos, né, que são formas de consagração daqueles indivíduos que praticam junto à comunidade e uma espécie de apresentação daquele neófito à comunidade de capoeira, né? Capoeira Angola também possui um sistema de graduação, né? Geralmente menos perceptível do que o sistema de graduação da luta regional baiana, que é por lenços, né? A capoeira Angola, algumas escolas mais tradicionais, utilizam calçados como sistema de graduação, ou seja, um tipo de calçado é para o praticante, outro tipo é para o treinel, outro para o contramestre, outro para o mestre, né? Muitas escolas tradicionais de capoeira Angola também usam carteirinhas para identificar o nível daquele indivíduo dentro de um currículo formativo. O importante é que você saiba que, como na luta regional baiana, a capoeira Angola também tem currículo de formação e tem símbolos que mensuram a etapa que aquela pessoa está dentro desse currículo formativo, tá bom? Curiosidades sobre a capoeira Angola, né? A primeira delas é o uso do amarelo e preto, que é adotado na capoeira. Por que a capoeira Angola usa amarelo e preto, né? Porque o mestre Pastinha, ele gostava muito de um time de futebol que existia em Salvador, na Bahia, chamado Ipiranga. E as cores do Ipiranga eram amarelo e preto. Portanto, não tem nenhuma conexão com capoeira, né? Mas, como a cultura popular ela vai se reinventando, ela não é algo pronto e acabado, na medida em que Pastinha institui o amarelo e preto, isso vai sendo reverberado, e hoje muitas escolas tradicionais de capoeira Angola instituíram o amarelo e preto como as cores da capoeira Angola, né? A própria organização dos instrumentos, né? Eu falei sobre essa estruturação dos instrumentos, né? Os 3 birimbaus, os pandeiros, agogô, reco-reco, atabaque. De onde vem essa lógica dos 3 birimbaus e das funções, né? É uma relação com os 3 atabaques do candomblé. No candomblé, o atabaque rum, rumpi e lé.
Só que no candomblé as funções estão invertidas, ou seja, o rum, que é o atabaque mais grave, ele faz as variações no candomblé, né? O rumpi, ele contrapõe essas variações e o lé é quem faz a marcação. Ou seja, no candomblé, o instrumento mais agudo, percussivo, é quem sustenta. Na capoeira, a viola, que é o mais agudo, é quem faz a variação. Uso de calçados e domingueira na capoeira Angola, né? Na capoeira Angola, tradicionalmente, todos jogam calçados. Qual é a grande argumentação em favor disso? É que a capoeira era jogada em lugares onde não necessariamente o piso era adequado para a prática. Então, tá calçado protegia, né, aquele praticante, protegia os pés daquele praticante. Mas mais do que isso, não sei se vocês lembram, a capoeira ainda estava no Código Penal. Então, se porventura chegasse alguém, alguma autoridade para repreender, o fato de estar calçado facilitaria seu deslocamento em fuga. Mas também tem um detalhe, né? No tempo da estruturação da capoeira Angola, está calçado. O negro, quando estava calçado, era sinônimo de que ele era um negro alforriado, não era negro escravizado. Porque negro escravizado, no entendimento daquela época, era alguém que não tinha o que calçar. Então, quando um negro aparecia bem vestido e calçado, era como se ele fosse um negro do bem, elitizado, um negro alforriado, ou seja, não estava devendo nada a ninguém, não era um fugitivo, né? E domingueira eu já havia explicado lá na aula da luta regional baiana. É aquela melhor roupa que o capoeira usa para estar nos espaços, né, da capoeira, né? Geralmente terno de linho, agonal, branco, né, todo bonitão e tal. Mas eu expliquei lá atrás, na aula da luta regional baiana, que isso não é inicialmente por causa da capoeira, né? Na verdade, a pessoa estava com a domingueira porque iria para uma festa, iria participar das comemorações, por exemplo, na festa de Largo. Só que lá acontecia a capoeira, ele já estava bem vestido, então ele precisava jogar capoeira sem sujar a sua melhor roupa, né? Uso de chamadas ou pedidas, né? O que é esse negócio de chamadas ou pedidas de Angola, né? As chamadas ou pedidas de Angola, eu expliquei lá atrás, são aqueles procedimentos que podem ser entendidos como possíveis substitutos, não é, da volta ao mundo da luta regional baiana, apesar de na Angola também ter volta ao mundo, certo? Então, são movimentos que interrompem o fluxo do jogo e as pessoas juntas, em contato corporal, dão 3 passos para trás, 3 passos para frente para reiniciar o jogo. Por que isso? Para que aquela demanda do jogo, a peleja do jogo, possa ser reconstituída. Seja por uma demanda de ataque, seja por uma demanda de defesa, seja por uma demanda de descanso. O importante é que o jogo é interrompido para que se reconstrua uma nova perspectiva de diálogo entre aquelas pessoas ali na roda. Bom, acho que está dando para entender, né? Capoeira Angola é movimento e não estilo, né, de capoeira. É muito importante que vocês compreendam isso. Gratidão a todas e a todos que nos assistiram. Espero que eu possa ter contemplado nesse encontro de hoje e que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a capoeira Angola do Mestre Pastinha. Valeu, tchau, tchau. Beijo no coração de todos e todas e um grande abraço até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.